Olá, meus amigos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho aqui para comunicar a vocês, convidar vocês a pensar, raciocinar, para a gente analisar, para a gente entender, não é? A intenção das pessoas, para a gente poder ser prudente naquilo que ouvimos, para saber entender qual é a intenção final daquilo que ouvimos. Então, hoje, a gente vê uma situação muito impregnada na mente dos irmãos, de que você, se não estiver dentro de uma igreja, se não for crente de igreja, se não estiver vivendo o igrejanismo, que é a vida da devoção à igreja, participando, estando nos trabalhos da igreja, você não é de Deus, você não é salvo, você não é santo, você não tem comunhão com a igreja de Deus. Olha aí. Esses pregadores, não é, que são a maioria, principalmente esses famosos aí, desses grandes ministérios, porque o objetivo dele é continuar enchendo os ministérios e fazendo os ministérios estar funcionando. E só funciona com pessoas, estando ali constante. Esse é o propósito dele. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: você tem que olhar para a verdade. Não é para que aquilo que os homens pregam. Não é olhar para aquilo que os homens estão dizendo. Nós temos um princípio pelo qual devemos ser prudentes, analisar tudo que se fala, tudo que se prega, tudo que se diz, pelo princípio da palavra de Cristo. A doutrina de Cristo é aonde a igreja de Cristo tem que se basear. Você sabia que a doutrina para edificação, para exortação, a doutrina para a construção da vida com Deus do cristão, enquanto ele viver aqui e estiver caminhando, é a doutrina de Cristo? Não é doutrina de igreja alguma? Não é doutrina pessoal, central de nenhuma igreja? Nós que somos membros da igreja de Cristo, nós temos que andar prudentemente, dirigido, conduzido pela doutrina de Cristo. Dessa doutrina não se desviar dela, porque muitos estão apostatando da fé, porque estão saindo da doutrina de Cristo. A vida com Deus, quando a gente se converte a Jesus, não é você agora se converteu a Jesus, está dentro de uma igreja e passar a viver todo o ritual, toda a formalidade, toda a obrigação, todo o trabalho, tudo aquilo que é determinado pela igreja. Não. Essa não é a vida com Deus. Não é para isso que Jesus nos chama. Tem gente que fica, né, escravo de trabalhos de igreja, de obrigações de igreja, de cumprimento de obrigações, sacrifícios religiosos. Tem que ir para ali, tem que fazer isso, não pode aquilo. Gente, que vocês conheçam a verdade e sejam libertos. O mundo está preso dentro das suas religiões. As milhares e as multidões de pessoas estão escravas dentro de obrigações, proibições, determinações religiosas, onde suas religiões, o sistema impõe para as pessoas. O evangelho não é isso, pessoal. Que vocês sejam prudentes. Sua vida com Deus não é estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ir para monte, fazer campanha, fazer pacto, fazer voto, ir para obrigações de trabalho religioso dentro de igreja, participar de eventos, de festas, de homenagem, de programações, tem que estar ali dando funcionamento. Sua vida com Cristo não é centralizada dentro de um ambiente, de um local, de um recinto chamado igreja. A maioria dos pregadores focam isso. A pregação deles centraliza a sua atenção dentro da igreja. Já é uma estratégia do diabo para tirar você de Cristo. Por quê? Porque tudo hoje das pessoas é devoto às igrejas e não a Cristo, não a palavra. As pessoas hoje têm um entendimento de uma vida com Deus na direção de igreja, nos trabalhos e obrigações de igreja, não a Cristo. As pessoas hoje não estão com a sua mente voltada para a palavra. Muitos não conhecem nem a Jesus. Muitos não conhecem nada do que Jesus ensinou. Muitos não conhecem nada do que é doutrina de Cristo. Muitos não conhecem nada do que Deus pede para nós viver. Por quê? Porque eles estão com a mente manipulada naquilo que ensinam os pastores, a maioria. A multidão desses líderes religiosos dentro de suas igrejas, eles cauterizam a mente do povo que eles têm que estar servindo a Deus na igreja. Eles têm que estar cumprindo a obrigação de Deus, vivendo os trabalhos, as obrigações, as determinações de igreja.
É isso que o povo hoje aprende. O povo hoje acha, não, eu vou cumprir minha obrigação com Deus. Vou para o culto de consagração, vou para o culto de oração, vou para o culto da festa da mocidade, vou para o culto da festa do conjunto, do coral, do departamento, vou para o trabalho de evangelismo, porque a maioria desses trabalhos de evangelismo de igreja, que não tem nada de evangelismo, é trabalho formal de religião, para que eles mostrem que estão trabalhando dentro da atividade religiosa. Não tem nada a ver, não tem nada a ver de obra do reino de Deus. Primeiro que não leva um ensino da ministração, da informação do evangelho. O que leva para o povo é convites para a igreja. O que leva para o povo é promessa de Jesus, para dar ao povo o que o povo quer na sua necessidade material. A mensagem do evangelho não é essa. Então, gente, tudo hoje, né, os pastores, a multidão desses pastores, desses líderes, desses homens que estão abrindo casa, dizendo que é casa de Deus, igreja de Deus, e trazendo você para funcionar essa casa. A maioria desses homens coloca na sua mente que você, para servir a Deus, tem que estar compromissado agora naquela igreja onde você está. Tem que estar dentro dos trabalhos, das obrigações, das determinações daquela igreja. É isso que eles fazem para você. Você tem que ter cuidado. Evangelho não é isso. Vida com Deus não é isso. Estar andando na fé em Deus não é viver nem praticar esses rituais. Fé em Deus não é viver isso, nem esperar, nem crer nessas crendices que esse povo está aprendendo dentro das igrejas. A maioria dessas igrejas estão corrompidas. Por quê? Porque os líderes estão corrompidos. Porque os líderes deixaram o compromisso com Jesus e voltaram para a sua ganância, cobiça, para os seus interesses, para os seus desejos, para a sua vontade, para a sua vaidade. Acharam um grande negócio desse povo e agora tomaram o trono de Cristo, assentaram no meio do povo, sobre o povo, agora eles determinam tudo o que é para viver. Você dá uma olhadinha nesses pregadores aí, preste atenção na mensagem deles. Eu convido você a observar isso. Preste atenção na mensagem deles, que eles pregam bonito, fazem uma filosofia, fazem um arrodeio, mas sempre termina mostrando a você que você tem que estar na igreja. É a igreja. Se você não estiver na igreja, se não obedecer o líder da igreja, se não cumprir os trabalhos da igreja, se não for devoto da igreja, se não for igrejanista, se não estiver presente na igreja, está desviado, não é de Deus, não tem comunhão, não tem vida com Deus. Não é assim que eles ensinam, é. Eu estava vendo agora o que me motivou a trazer essa explicação aqui para vocês. Eu estava vendo agora um vídeo aqui desses pastores muito famosos, né? Eliseu não sei o quê, tanto pastor famoso que eu nem sei, que eu não dou atenção a esses caras não, porque a mensagem deles é totalmente imperialista, é mensagem de homens arrogantes que faz do povo negócio, não é mensagem de evangelho. A mensagem desses pastores, né, famosos, Abílio Diniz, não sei quem, tanto pregador aí, né, chamando para si a autoridade, querendo ser a sabedoria de Deus, não. E esse pastor, né, Eliseu não sei o que aí, que tem muitos vídeos no Kawai, que eu também estou no Kawai, viu? Estou com os vídeos de luz ali iluminando, os vídeos de esclarecimento, para levar esclarecimento a muitos que estão sendo privados da verdade, por essas mentiras trazidas por mensagens heréticas, mensagens que são anátemas, mas as mensagens não é importante para o povo. O que é importante para o povo é o mensageiro, ó. Eles estão olhando que quem é o cara. Não, é o pastor fulano, não quero nem saber o que ele está pregando. Eu creio e acabou. É isso que eles estão fazendo. Gente, esse pastor aí famoso, ele estava pregando e dizendo na pregação dele que quem é convertido a Cristo, quem está em Cristo, quem é de Deus, agora tem que estar vivendo dentro da igreja. Ele agora tem que estar andando na igreja. Ele agora tem que ser da igreja. Ele agora tem que estar submisso à igreja. Ele agora tem que estar cumprindo os trabalhos da igreja. Ele agora tem que estar em comunhão com os irmãos dentro da igreja. Você está vendo para onde esses caras levam? Não, você para obedecer a Deus tem que estar obedecendo um pastor dentro da igreja. Quem disse isso? Quem prega isso são eles. Eles. Agora eu pergunto a você. É o que eu convido você a pensar, raciocinar, usar o entendimento para você chegar à conclusão da realidade, conhecendo a verdade. Eu pergunto a você, aonde foi que Jesus, qualquer um texto, que Jesus mandou alguns dos seus discípulos estar dentro de alguma igreja, como eles ensinam, tem que estar dentro da igreja. Quando ele fala igreja, ele fala da instituição.
A igreja não é um local, somos nós. Mas ele fala de igreja como local, para você estar lá dentro. É ou não é assim? Estou falando alguma coisa que não procede? É ou não é assim? A igreja que esses caras dizem que você tem que estar, não é a igreja de Cristo, é a igreja deles. É o local, é o recinto, é a instituição onde ele domina vocês. Porque eu faço um desafio a você. Pense, analise, reflita. Aonde é que tem alguma direção, orientação de Jesus nas Escrituras, orientando sua igreja, que são pessoas, seus discípulos, a estar dentro de algum local, algum recinto, submisso a algum homem para guiar sua vida com Deus? Aonde é que Jesus disse isso? Aonde foi que os apóstolos, algum texto, que os apóstolos disseram, olha, vocês têm que estar na igreja, vocês não podem deixar de estar na igreja, vocês têm que estar no local recinto, eles têm que estar ali, porque só encontra Deus ali, só serve a Deus ali, só alcança a bênção de Deus ali, tem que estar sobre a liderança de um homem, para que vocês submetam-se a ele sem questionar, vocês têm que ouvir o homem. Aonde foi que os apóstolos disseram isso? Ao contrário, Paulo nunca ensinou ninguém a estar dentro de igreja. Paulo ensinou os irmãos a ser prudente, a estar na doutrina, a estar em Cristo, a analisar e a observar aqueles que estão pregando entre o povo, se estão trazendo a doutrina de Cristo. Se eles não trazem a doutrina de Cristo, não receba. Não é o lugar, é a doutrina que você tem que estar. E Paulo não fala de igreja como local específico, central, que nem hoje os homens aplicam. Naquele tempo dos apóstolos não tinha nenhum local igual a esses que hoje o pessoal está sendo ensinado e está recebendo esse ensino de muitos pastores. Igreja como local central para uma vida com Deus, onde você deve estar. Os apóstolos nunca pregaram isso. Não é isso uma doutrina de Cristo. Isso tira você de Cristo. Esse ensinamento de igreja local central tira você de Cristo, sabia disso? Porque você acha que tem que buscar a bênção de Deus dentro da igreja. Você acha que tem que servir a Deus dentro da igreja. Você acha que tem que buscar a Deus dentro da igreja. A igreja é esse local que eles criaram, essa casa, esse local de alvenaria. Você acha que tem que servir a Deus ali naquele recinto. Você acha que tem que obedecer e ser fiel a Deus, vivendo toda a obrigação, toda a ordenança que aquele recinto liderado pelo homem, ele estabelece. Isso aí tira você de Cristo. Tem muita gente aí que é seguidor de igreja, é discípulo de líder de igreja, é praticante, devoto de obras e rituais e sacrifícios de igreja. Não é de Cristo. Jesus não ensinou isso a ninguém. O lugar que você deve estar é a palavra. Você deve consagrar a sua vida, vivendo ela, não é dentro de obra de igreja, é dentro da palavra. Você tem que santificar a sua vida, não é dentro de culto de obra de igreja. É na palavra, vivendo e praticando ela. No seu dia a dia. No pensar, no decidir, no julgar, no falar, no olhar, no sentir, no ver. Tudo pela palavra. A palavra tem que estar regendo sua vida. É a palavra que tem que estar conduzindo você. É a palavra que tem que ser a luz de Deus para te iluminar. Não é as ordens e as doutrinas da tua igreja. Esses pastores, eles se perderam, estão tudo perdido. E a maioria dos que estão mortos e perdidos estão dentro dessas igrejas, porque estão sendo guiadas por esses pastores que apostataram da fé, seguindo sua ganância, avareza, cobiça, atrás de lucro, de ganho, querendo domínio, poder sobre o povo, entram em confusão, em conflito um com outros, lá dentro. A maior abominação está dentro das igrejas, encoberta, mas nada está encoberto que não seja descoberto. Jesus está descobrindo tudo, tudo está sendo aí notório aí para o povo. Não é? Os maiores hipócritas estão dentro das igrejas e muitos estão nos púlpitos. Os fingidos, mentirosos. O único lugar que você tem que encontrar a Jesus, a Deus, é Jesus. O único lugar para você estar na vida com Deus é em Jesus. Jesus não está mais dentro dessas igrejas. Lá você não vai encontrar Deus. Tem muitas igrejas aí que você não vai encontrar Deus. Você vai encontrar um bocado de ritual pagã. É um bocado de movimento místico. É um bocado de doutrina de demônios. É um bocado de engano. Você vai ser negócio dos homens dentro de muitas igrejas. Cuidado, abram seus olhos. Despertem.
Olhem para Cristo, vá buscar ser guiado por Cristo e ouça instrução de homens que preguem a doutrina de Cristo. Não receba qualquer um porque é isso e aquilo. Não, a autoridade não é quem é o que diz que é. A autoridade é a palavra que nós devemos estar. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que os apóstolos ensinaram. Jesus vai dizer, se vocês guardarem a minha palavra, serão meus discípulos. Não é se você estiver dentro de igreja. Você vai ser membro da igreja de Cristo, não é se você estiver dentro de uma igreja batizado nas águas pelo ministério de algum líder. Você só é membro da igreja de Cristo se você se converteu a Jesus, foi batizado com o Espírito Santo para a remissão de pecados, selado para o dia da redenção. Você só faz parte do corpo de Cristo se você estiver selado com o Espírito Santo. Efésios 4:30. E quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Romanos 8:9. Você pode estar dentro da maior igreja do mundo, a Assembleia de Deus, Batista, Católica, Espírita. Você pode estar dentro, você pode estar seguindo o Papa, o Padre, o Pastor. Você pode estar seguindo quem quiser, tá? Você pode estar vivendo o maior sacrifício religioso, vivendo penitência, vivendo flagelo, vivendo prática religiosa, indo para monte, fazendo campanha, fazendo consagração, indo para vigília e não sei o quê. Você pode estar vivendo tudo isso se você não estiver em Cristo, no conhecimento de Cristo, sendo conduzido para Deus pela doutrina de Cristo. Tudo isso é anátema, é vã que você está vivendo, porque nada disso é o que Deus quer de nós. Deus não quer ninguém, Deus não colocou lugar central chamado igreja para você estar. Você tem que estar no meio da tua convivência. Você tem que estar no mundo, sim, como luz, fazendo a diferença. Não é uma vida de crente isolado dentro de um sistema, dentro de uma cabana chamada igreja. Essa não é a vida que Deus quer para os seus discípulos. Jesus quer discípulos que estejam no meio da humanidade, que esteja sendo luz, que esteja se comunicando, que tenha paz com todos, que saiba levar a Cristo aqueles que ainda estão perdidos no mundo sem Cristo. Jesus não salvou um povo para viver preso dentro de igreja, sob o cabelo do homem, vivendo um mundo isolado, um mundo mentiroso de Deus dentro de igreja, onde o povo é ensinado que tudo de Deus só acontece ali. Deus quer fazer milagres sim, mas não é dentro dessas igrejas não, cheia de mentira não. Deus quer fazer milagre na tua vida, usando você para o teu vizinho na tua casa, usando você para o teu amigo lá na rua, usando você para teu amigo no trabalho. Deus quer fazer milagre? Quer. Usando você no meio daquela praça onde tem muito drogado, muito bêbado. É ali que Deus quer fazer milagre. Não é dentro de igreja, como esses mentirosos centralizam tudo dentro da igreja, para o povo estar lá buscando mentira, aonde eles querem o povo lá mantendo o negócio deles. Porque o milagre é na igreja, a bênção é na igreja. Tem que vir para a igreja para a campanha da vitória. Tem que estar na igreja para a campanha do milagre, a campanha de prosperidade. Tudo é na igreja. Esses homens são mentirosos que estão privando vocês da verdade do evangelho, irmão. Deus não quer você vivendo uma vida quadrada, formada, engessada, dentro de um sistema de um ministério igreja. Deus quer você conhecendo a verdade dele para ser liberto, e dessa liberdade você viver entre a humanidade, mostrando o caminho para os que estão perdidos. Não, mas tem que vir para a igreja. Tudo é na igreja, tudo é na igreja. Centralizaram a igreja. O povo está vendo a igreja como a esperança da vida deles. Isso está tirando a visão de Cristo. Isso tira o povo da direção de Cristo. Isso é uma estratégia maldita. Que tira, é uma estratégia sutil do diabo. Que criou na mente desses homens essa ideia e formulou no entendimento do povo esse conceito de que minha vida para ser de Deus eu tenho que estar numa igreja. Para eu buscar a Deus eu tenho que ir para uma igreja. Para eu servir a Deus eu tenho que ir para uma igreja. Mentira! Jesus não estabeleceu igreja nenhum como meio, como lugar nenhum. Igreja é instituição, não. O que ele levantou, ele disse, a minha igreja está edificada sobre esta rocha. Essa igreja que está edificada sobre ele somos nós. Somos nós. A igreja somos nós que formamos essa igreja. Igreja não é lugar de alvenaria, casa, onde o povo está lá dentro, preso, servindo aos homens. Porque os homens que estão dentro dessas muitas igrejas não estão a serviço do reino de Deus. Estão a serviço do reino deles. Querendo o crescimento não é do teu conhecimento com Deus. Querendo o crescimento do império deles. Igreja. Abrindo um ali, abrindo outro aqui. Isso é comércio, isso é renda, isso é ganho. Isso é coisas que ele busca na sua causa de ganho. Vai edificar pessoas no conhecimento de Deus. Vai pregar o evangelho.
Sai da tua casa, vai pregar o evangelho ao teu vizinho, prega o evangelho na tua praça. Agora não, tem que fazer a obra de Deus, a obra na igreja. Tem que evangelizar na igreja, tem que ir pregar na igreja, tem que ir ser fiel a Deus na igreja, tem que dar o dízimo na igreja, tem que louvar na igreja, tem que fazer isso na igreja, tudo é igreja. E o mundo aí, ó, se perdendo, com esses que estão dentro de igreja perdido também. Porque Jesus colocou nós no mundo como luz para iluminar esse povo que está nas trevas. Ele não botou ninguém dentro de igreja, não. Ele nos chamou como igreja para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos cumprir o nosso dever de cristão. Deixamos de viver essa formalidade religiosa. Deixamos de ser obedientes e fiéis a sistema religioso. Vamos cumprir o que o nosso Senhor, o nosso pastor, o cabeça da igreja manda. A nossa vocação de luz. Vamos iluminar. Mas o que é que a gente faz hoje? Se isola dentro de um local chamado igreja. Sai pela rua como se fosse o mais santo de todos. Não fala com ninguém. Pode perceber, a maioria desses crentes religiosos não fala com ninguém. Passa que nem Jesus era assim. Eles são mais santos do que Jesus. Bota a Bíblia debaixo do braço, bota o paletó, aquela roupa bonita, faz aquele arrumado todo, né? Para impressionar os homens, porque a Deus não impressiona. Andam para lá e para cá, de cabeça erguida, não fala com ninguém. Não para na mesa do bar para cumprimentar um amigo que está lá. Não, porque nós somos santos. Não andar na roda dos escarnecedores, nem se juntar no meio de pecadores. Não é assim não, você está sendo ensinado errado. A palavra, você tem que entender o que é que ela está nos ensinando. Não é que você não pode parar ali. A maioria desses religiosos evangélicos hoje se submetem a um sistema onde pensam que são mais santos do que os outros, que são mais de Deus do que os outros, e fica com seu olhar altivo, desfazendo das pessoas, julgando, condenando, porque eles acham que é de Deus, porque estão dentro de igreja, porque são escravos religiosos, porque são igrejanistas, praticante de culto, de obra, de tarefa, de atividade de igreja, e desprezam e se julgam de Deus por causa disso. Aí se perdem. É aí que eu digo. É aí onde eles estão perdidos. É aí onde eles estão perdidos. Porque eles não olham para Cristo. Os religiosos, eles olham para si. Os religiosos, eles olham para suas obras. Os religiosos, eles olham para suas igrejas. Eles olham para os seus líderes. Os religiosos estão praticando, estão sendo devotos, consagrando sua vida. Não é a Jesus, é as suas igrejas, nas suas devoções, nas suas obrigações, nos seus trabalhos. Meu irmão, abra os olhos. Seja discípulo de Cristo. Seja igreja de Cristo. Esteja dentro da promessa para a vida com Deus lá no céu. Quando você se converter a Jesus, ser batizado com o batismo para a remissão dos pecados, que é Jesus quem batiza, você agora vai ser selado por Deus, pelo Espírito Santo, que é a garantia, o penhor da salvação, que todos que recebem terão, e agora você tornará ser membro do corpo de Cristo, igreja. Quando você crer, quando você se converter, quando você receber a verdade que vai te libertar. E eu levei aqui um pouco dessa verdade, que você analise o que você ouviu, que você medite um pouco nisso aí que foi levado para você agora, e veja essa realidade. Cuidado, saia dessa centralização de igreja, saia dessa mente cauterizada de vida com Deus dentro de igreja. Vá buscar conhecer a Jesus, o que ele ensinou. Jesus nunca ensinou isso que hoje a maioria dos pastores ensina na direção do povo indo à igreja. Jesus nem os apóstolos. A doutrina de Cristo não nos leva a isso. A doutrina de Cristo nos leva a ser prudente. Cuidar de nós e da doutrina. Não é doutrina de igreja. Cuida de ti e da doutrina de Cristo. Porque fazendo isso te salvarás. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Esse é o meu trabalho, esclarecer como luz, não é? Aonde eu estou, no meu trabalho, na minha casa, na praça, no ônibus, eu sou luz, eu exerço a função que Cristo me deu para ministrar a palavra dele, para cumprir o meu ministério da evangelização. Então que Deus abençoe você, seja luz, seja membro, seja a igreja do corpo de Cristo, seja membro, aliás, do corpo de Cristo, seja a igreja e faça a sua função. Faça a diferença, não é buscando apresentar-se em púlpitos, em altares dentro da igreja, não. Faça a diferença vivendo no seu dia a dia
na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos. Seja comunicativo, ame as pessoas, considere as pessoas, não seja altivo, não olhe para ninguém como se você fosse melhor ou maior que ela. Seja uma pessoa que exerça misericórdia, porque o reino de Deus não consiste em vida de igreja. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Romanos 14, dá uma lidinha lá, versículo 17. O reino de Deus não é uma vida de igreja, não é uma vida de práticas religiosas. É alegria, justiça e paz no Espírito Santo com todos. Segue a paz com todos. Todos. E a santificação. A santificação não é uma vida de formalidade religiosa dentro da igreja. A santificação é andando na direção da palavra. Você vai seguir a paz com todos, mas não o caminho, não a direção. Está entendendo? A direção é da palavra, que você tem que estar seguindo e se conduzindo por ela para poder estar santificado, santificando-se. A santificação é isso, irmão. É você estar andando na palavra. Então preste atenção nisso. Que Deus te abençoe, que abra o teu entendimento, que liberte, né, o entendimento de muitos que estão fechados com essa ideia, que estão privados da verdade dentro dessa mentira, onde estão entendendo que a sua vida com Deus, com a sua obrigação de obedecer e guardar, servir a Deus, é se estiver dentro de um local submisso a tudo aquilo que é determinado lá. Não, a sua vida com Deus, primeiro, você só é de Deus se converter a Cristo. Você só está em Deus se converter a Cristo. Você só está andando com Deus se converter a Cristo. Você só está dentro da promessa para a vida com Deus se converter a Cristo. Não é você se filiando a nenhuma religião. O que caracteriza, o que principia a vida de um homem pecador convertido a Deus, não é ele se filiar a uma igreja evangélica, católica, espírita, qualquer uma que for. Não é ele viver uma religiosidade e agora mudar os costumes, não é, secular, e agora não usa mais aquela roupa, usa paletó, usa gravata, agora vive uma vida de religiosidade. Isso não caracteriza uma vida transformada e uma vida nascida para Deus. O que caracteriza uma vida nascida para Deus é a mudança, não é aqui. Não é a mudança exterior. É aqui no entendimento. É isso que caracteriza uma vida para Deus. É quando o homem é transformado o seu entendimento. Ele conhece a Cristo, que é a verdade. Ele entende o que Cristo fez. Ele aceita o sacrifício de Cristo. Ele se mantém no sacrifício de Cristo. Ele anda por fé em Deus agora, não dentro de vida de igreja, mas dentro da obra de Deus, que foi Cristo, o que Cristo operou. Ele agora passa a viver firmado com a esperança nessa fé em Cristo. É isso que caracteriza a vida do homem para Deus. Porque tem muita gente que acha que é salvo não é porque creu em Jesus, é porque está dentro da igreja, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que cumprir as obras, tem que viver a devoção, a prática, o sacrifício, os flagelos dentro da obrigação da igreja. Eles acham que é salvo por isso. Mas o que caracteriza a vida do homem convertido a Cristo não é uma mudança de religião, porque senão todos os religiosos estavam em Deus, porque todos os religiosos estão vivendo uma vida do bem, estão vivendo uma vida sem beber, sem fumar, sem matar, sem roubar. Todos os religiosos estão vivendo essa vida dentro de obrigação religiosa, seja qual for a religião, estão vivendo isso. Cumpre o seu sacrifício, vive os seus holocaustos, vão para os seus cultos, vive suas devoções, suas reuniões. Todos os religiosos estão vivendo isso. Isso não caracteriza uma convenção a Cristo, a Deus. O que caracteriza é o homem ser transformado em entendimento. Que Deus abençoe e que o seu entendimento esteja sendo transformado. Amém, meu irmão? Fica na paz. Receba esse conselho em nome de Jesus.